Tem algumas empresas que nunca têm clientes, mas continuam funcionando como se tudo estivesse normal. Dentro de uma galeria em Sorocaba, no interior de São Paulo, nossa reportagem encontrou um salão de beleza fechado e sem identificação. Mas no lugar deste salão fechado, era para funcionar uma construtora. Quando criminosos ganham dinheiro, eles não podem simplesmente sair por aí gastando, pois chamaria muita atenção. É necessário primeiro esconder a origem daquele dinheiro. Um esquema com empresas de fachada desviou 80 milhões de reais da Telefônica para criar uma ilusão que ele foi gerado de forma legal. Esse processo tem um nome: lavagem de dinheiro. Empresários, banqueiros, executivos, traficantes, todos suspeitos de integrar uma rede internacional de lavagem de dinheiro. São valores exorbitantes. Segundo a ONU, o volume de dinheiro lavado no mundo fica em torno de 800 bilhões a 2 trilhões de dólares por ano. Isso representa 5% de toda a riqueza gerada globalmente. A maior parte desse dinheiro tem origem em tráfico de drogas, corrupção, contrabando e crimes cibernéticos. Por aqui no Brasil, a lavagem de dinheiro é um dos crimes mais praticados. Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, só em 2023 foram registradas mais de 2 milhões de comunicações suspeitas de movimentações financeiras no Brasil. É estimado que 130 bilhões sejam lavados por ano no país, mas os valores reais podem ser ainda maiores, já que a maior parte passa despercebida. Um levantamento da Transparência Internacional mostra que, de todos os países da América Latina, o Brasil é um dos que mais movimenta dinheiro sujo, justamente pelo seu tamanho, influência econômica e complexidade política. Quando esses casos aparecem na mídia, raramente é explicado como esse dinheiro sujo desaparece para depois voltar para a economia, como dinheiro limpo. Quais são as ferramentas usadas para transformar bilhões de dinheiro sujo em dinheiro legalizado? Na década de 1920 e 1930, durante a Lei Seca nos Estados Unidos, o mafioso Al Capone acumulava milhões de dólares com negócios ilegais, como tráfico de álcool, prostituição e apostas clandestinas. Mas ele precisava justificar esse dinheiro para não levantar suspeitas com o governo. Foi então que ele comprou lavanderias automáticas, que eram negócios simples, mas que atuavam com dinheiro vivo, o que tornava praticamente impossível de se rastrear. Essas lavanderias serviam de fachada para declarar o dinheiro ilegal como se fosse lucro legítimo que as lavanderias tinham. E daí vem o nome lavagem de dinheiro. Como funciona a lavagem de dinheiro? Bem, para ficar claro, a gente vai dividir esse processo em 3 etapas. A primeira etapa é a colocação, é onde o dinheiro sujo é introduzido no sistema financeiro. Esse é o momento mais arriscado para o criminoso, porque o dinheiro ainda está diretamente ligado à atividade ilegal. Então ele precisa ser disfarçado o quanto antes. É nesse momento que o dinheiro vai para as mãos dos conhecidos laranjas. Essas são pessoas físicas ou jurídicas que emprestam os seus nomes para fingir que é proprietário daquele recurso. Feito isso, é iniciado a próxima etapa, conhecida como ocultação. Agora o objetivo é embaralhar as pistas. O criminoso tenta esconder a origem e o rastro do dinheiro através de uma série de transações complexas e camadas de movimentação. Eles podem fazer isso de diferentes formas, como fazendo várias transferências
transferências entre contas em diferentes países, utilizar empresas fantasmas ou laranjas que simulam contratos, empréstimos e notas fiscais falsas. Eles podem também investir em ativos difíceis de rastrear, como arte, criptoativos ou ouro. Eles podem usar o mercado imobiliário fazendo compra e venda simulada de imóveis ou mercadorias com preços manipulados. Com esse dinheiro ocultado, ele precisa voltar para a mão dos criminosos. E aí é iniciado a última etapa, conhecida como integração. Agora que esse dinheiro já foi lavado, ele pode reaparecer na economia como se fosse legítimo. Essa é a etapa onde o criminoso finalmente pode usufruir do dinheiro sem levantar suspeitas. E para voltar para a mão dos criminosos, é usado algumas coisas como compra de imóveis, empresas, carros de luxo, ações, lucros declarados por empresas de fachada, distribuição de dividendos ou pagamentos de consultorias falsas, pagamento de salários fictícios para parentes e laranjas. Nesse ponto, o dinheiro já está limpo e pode inclusive ser declarado à Receita. Agora que você já tem uma noção, vamos começar a entender um pouco mais a fundo o processo. Um dos métodos mais conhecidos para lavar o dinheiro sujo é a exploração de negócios em setores com grande fluxo de dinheiro físico de pequeno a médio porte. Eu estou me referindo a empreendimentos como bares, restaurantes e estacionamentos. Como esses estabelecimentos transacionam uma quantidade relativa de dinheiro vivo, naturalmente, esses negócios possuem melhores características para serem usados. A intenção é passar o dinheiro sujo pelo caixa, aproveitando o fluxo para inflar e colocar o dinheiro para dentro do sistema. Normalmente, esses negócios estão em nome de algum laranja. A partir desse ponto, o dinheiro pode ser transferido sem chamar atenção. Nesse momento, começa a ser feito várias transferências para embaralhar o dinheiro e perder-se a origem da colocação. Depois desse passo, o mercado imobiliário pode ser usado, ou a compra de artigos de luxo, como carros esportivos. Esses são dois dos métodos mais populares usados para finalizar o processo. Isso porque, ao depender do imóvel, ele pode gerar receitas mesmo sem ser vendido com os aluguéis. Quanto melhor o imóvel, mais robusto é o instrumento da lavagem. E depois de um tempo, é só vender esse imóvel e todo esse dinheiro vai estar completamente limpo. Ou então ficar ganhando essa renda passiva do aluguel gerado pelo imóvel. Esse sistema é muito complicado de ser pego. Isso porque não tem como você fiscalizar e comprovar que um bar, por exemplo, vende a quantidade que ele declara, mas ao mesmo tempo, para a grande quantidade de dinheiro, esse método não é muito bom. Isso porque existe um limite real de quanto um bar ou uma balada, por exemplo, consegue faturar. Para esses casos é necessário controlar negócios com a possibilidade de ganhos muito maiores. Só que isso aumenta também o risco de ser pego. Outra maneira muito comum usada para se lavar dinheiro é o que é chamado de smuggling. O objetivo nesse caso é de esconder o dinheiro com a origem criminosa a partir de depósitos anônimos de pequeno valor realizados em variados dias, locais e por pessoas diferentes. Essas pessoas que fazem os depósitos são chamadas de Smurfs, ou seja, são laranjas ou comparsas usados para diluir o rastro do dinheiro. Mas por que fazer desse jeito? Porque o sistema financeiro tem um mecanismo de alerta automático para transações suspeitas. No Brasil, por exemplo, depósitos acima de R$10.000 precisam ser reportados. Movimentações incomuns ou com padrão repetitivo
também geram alertas. Ao dividir em vários depósitos menores, 50 depósitos de R$ 1.900 em caixas eletrônicos diferentes, o criminoso evita chamar a atenção. Mas nos últimos anos, outro método vem crescendo por ser mais simples e barato. As criptomoedas permitem a transferência até mesmo de grandes somas de dinheiro, em um processo muito semelhante a um depósito bancário. Com o conhecimento adequado, os bandidos conseguem usar as carteiras blockchain sem ser o proprietário declarado na prática. É um sistema financeiro paralelo oficial e é muito difícil de ser controlado, sobretudo com as moedas baseadas em sistemas descentralizados. As plataformas descentralizadas eliminam a figura do fiador para transacionar o dinheiro, facilitando e muito a fase de ocultação do dinheiro. A arte é uma das formas mais sofisticadas e discretas de lavar dinheiro, e por isso mesmo tão atrativa para criminosos e corruptos. Ela mistura subjetividade de valor, pouca regulamentação e glamour, perfeita para encobrir milhões de reais. Por que a arte é tão usada para lavagem de dinheiro? Ela tem um valor subjetivo. O preço de uma obra de arte pode ser facilmente inflado, sem levantar suspeita. Quem pode dizer quanto vale um quadro? Ela tem uma baixa fiscalização. O setor de arte em muitos países, inclusive o Brasil, não é tão regulamentado quanto o sistema bancário. Fácil mobilidade, obras podem ser transportadas ou vendidas em diferentes países sem rastreamento rígido. Sigilo, muitas compras são feitas através de galerias privadas, usando intermediários e laranjas. Mas lavar dinheiro utilizando o mercado de arte tem um grande obstáculo. O responsável pela operação deve já ter um patrimônio elevado, resultado de fontes legais que justifiquem a compra da obra. Essas obras ainda podem ser utilizadas como uma importante reserva de valor, uma alternativa aos criminosos para não armazenar montantes de dinheiro vivo. A verdade é que vários sistemas e jeitos novos são criados ano após ano, ficando cada vez mais rebuscados e criativos. Os cassinos online clandestinos são um grande exemplo disso. Onde há dinheiro para ser feito, as pessoas irão arrumar uma forma de burlar a lei. Se gostou do conteúdo, deixe um like e se inscreva no canal.